Se você está aqui agora, não foi por acaso. Deus conhece cada batalha silenciosa que você enfrenta. Talvez você sinta o peso de inimigos invisíveis, pessoas que tramam contra sua paz, sua família ou seu destino. Mas hoje, quero que saiba, existe uma arma espiritual poderosa à sua disposição. Uma oração baseada na palavra de Deus que pode transformar essa situação. Compartilhar esta oração é mais do que um gesto, é permitir que outras pessoas também recebam libertação. Por isso, enquanto oramos, se você sentir em seu coração, escreva nos comentários: toda trama contra mim é descoberta pela luz de Deus. Vamos juntos nos unir em um momento de intercessão profunda, inspirados pelo Salmo 35, onde Davi, perseguido e injustiçado, clama ao Senhor: defende a minha causa, Senhor, com aqueles que lutam contra mim. Levanta-te e combate os que me atacam. Pai eterno, nos aproximamos de Ti agora, carregando cada dor, cada lágrima, cada angústia daqueles que estão assistindo. Senhor, Tu conheces o que está oculto, ouves os clamores do coração e vês os ataques que ninguém mais pode perceber. Hoje declaramos que nenhum plano contra nós prevalecerá. Assim como protegeste Davi de todos os inimigos que o cercavam, cobrimos agora todos que se unem nesta oração com o sangue de Jesus Cristo. Criamos um escudo de proteção ao redor de suas famílias, de seus lares, de seus negócios, de seus ministérios, de tudo que Deus lhes confiou. Nenhuma arma, nenhuma língua, nenhum espírito de maldade terá poder sobre eles. Ordenamos, em nome de Jesus, que todo inimigo oculto, toda conspiração e toda maldade que tentem avançar contra os filhos de Deus sejam agora expostos. Que sejam dispersos como folhas ao vento, perseguidos e vencidos pelo anjo do Senhor. Assim como Davi foi sustentado e livrado, nós declaramos vitória agora. Hoje eu declaro, com fé e autoridade, que toda força maligna que age em segredo contra a sua vida está sendo trazida à luz. Nenhum plano oculto permanecerá escondido diante de Deus. Toda estratégia do inimigo está sendo anulada agora mesmo pelo poder do Espírito Santo. O Senhor é um Deus de justiça, e sua palavra em Salmo 35 nos assegura: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Luta contra os que lutam contra mim. Essa promessa não é apenas para o passado, é para você, hoje. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que derrubou as muralhas diante de Josué e que enviou anjos para livrar Daniel na cova dos leões, esse mesmo Deus está se levantando agora em seu favor. Você não está lutando sozinho. Essa batalha não pertence a você, ela pertence ao Senhor. Quando Davi clamou por socorro, ele viu Deus agir de maneiras sobrenaturais. E é isso que o Senhor está fazendo agora, confundindo os planos dos seus adversários, desarmando as armadilhas e invertendo as tramas que foram preparadas contra você. Em nome de Jesus, eu declaro que todo espírito de engano e traição é removido do seu caminho. Que toda pessoa enviada com intenções falsas, toda amizade manipuladora, toda influência disfarçada de bondade, seja agora revelada pela luz do Espírito Santo. Deus está tirando as máscaras. Ele está expondo os lobos que se escondiam entre as ovelhas. Assim como aconteceu com José, que foi traído por seus irmãos, mas depois viu Deus usar o mal para o bem, o Senhor transformará cada armadilha em degrau de vitória para você. Os que cavaram poços esperando ver sua queda, cairão neles. Os que tramaram sua ruína, verão o Senhor defendendo a sua causa. Pois está escrito: sejam humilhados e confundidos os que buscam a minha vida. Recuem e fiquem envergonhados os que planejam mal contra mim. Hoje, enquanto você ora, forças espirituais estão se movendo. Anjos estão sendo enviados para guerrear por você. Caminhos tortuosos estão sendo endireitados. O vento do Espírito está soprando e dispersando tudo que foi levantado contra a sua paz. Fique firme, Deus está lutando e o resultado já é vitória. Agora mesmo, exércitos de anjos estão em movimento.
Guerreiros celestiais estão afastando aqueles que planejam o mal contra você. Há uma batalha invisível acontecendo e Deus está tomando o controle. Pai querido, eu oro por cada pessoa que está enfrentando lutas no ambiente de trabalho. O Senhor vê os corações e conhece as intenções ocultas. Tu sabes daqueles que são sabotados por colegas, mal compreendidos por chefes ou feridos por palavras injustas. Neste momento eu declaro: toda a força das trevas que opera contra suas carreiras está sendo neutralizada. Toda língua mentirosa que se levanta cai em silêncio. Toda acusação falsa se desfaz no ar. Senhor, mostra que a promoção não vem do homem, mas de ti. Que o favor divino envolva teus filhos como um escudo de luz. Onde havia inveja, planta graça. Onde havia injustiça, estabeleça honra. E onde tentaram derrubar, o Senhor levantará em dobro. Pai, eu também oro por aqueles que enfrentam batalhas dentro da própria família. Tu sabes o quanto dói ser ferido por quem deveríamos receber amor. Há pessoas que sofrem com divisões, traições, palavras pesadas, distâncias dolorosas. Mas o teu poder é maior que qualquer laço quebrado. Eu ordeno que todo espírito de confusão, toda influência maligna que traz separação, seja expulso agora em nome de Jesus. Que haja reconciliação onde houver arrependimento e que haja proteção onde for preciso se afastar. Cancelo toda palavra maldita lançada por parentes, amigos ou qualquer pessoa. Que sobre cada vida haja um novo começo, um ciclo de bênção, paz e cura. Senhor, intercedo também por aqueles que lutam contra forças espirituais das trevas. Toda obra de bruxaria, feitiçaria, maldição ou encantamento que foi lançada contra os teus filhos cai por terra agora. Todo altar erguido com o nome deles é desfeito. Todo pacto maligno é quebrado. O fogo do Espírito Santo está consumindo toda a tentativa do inimigo de interferir em seus caminhos. Nenhuma seta espiritual tocará você ou a sua casa. O sangue de Jesus cobre a sua vida, o seu lar e tudo o que lhe pertence. Pai, eu oro pelos que enfrentam batalhas na justiça, causas demoradas, injustiças, mentiras e perseguições. Tua palavra declara no Salmo 35, levanta-te, Senhor, e defenda a minha causa. Então eu declaro, levanta-te agora, ó Deus, e mostra a tua justiça. Que os juízes e as autoridades enxerguem a verdade. Que as provas escondidas venham à luz. Que toda testemunha mentirosa seja confundida. Senhor, concede favor divino sobre cada processo e transforma o que parecia perdido em testemunho de vitória. E para aqueles que estão lutando contra enfermidades, eu clamo pela manifestação do teu poder curador. Toda doença, dor e diagnóstico contrário à tua vontade é desfeito agora em nome de Jesus. Repreendo toda designação de morte prematura, todo ataque contra o corpo, mente ou espírito. A tua palavra diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso declaro vida, força e restauração. Que o teu poder flua da cabeça até a planta dos pés, renovando cada célula, cada órgão e cada respiração. Por fim, Senhor, oro por aqueles que travam batalhas invisíveis na mente, ansiedade, medo, confusão, tristeza profunda. O Senhor conhece o peso que muitos carregam em silêncio. Por isso agora eu declaro libertação, que toda fortaleza mental seja derrubada. Que toda mentira plantada pelo inimigo seja arrancada pela raiz. Que a mente de Cristo reine sobre cada pensamento, trazendo paz onde havia tormenta e esperança onde havia escuridão. Você não está sozinho. O Deus que venceu por Davi, Daniel e José está vencendo por você agora. E nenhuma força contrária poderá resistir àquele que já declarou: a vitória é sua. Paz que supera todo entendimento. Clareza em vez de confusão, esperança em vez de desespero, alegria em vez de tristeza. Sua mente está liberta das garras do inimigo agora em nome de Jesus. Pai Celestial, para aqueles que enfrentam inimigos financeiros, dívidas e maldições, declaro o Salmo 35, 27. Que gritem de alegria e se alegrem os que favorecem a minha justa causa. Que digam, engrandecido seja o Senhor que se alegra na prosperidade do seu servo.
Eu quebro todo espírito de pobreza, bloqueio financeiro e atraso. Libero provisão sobrenatural e restauração 7 vezes maior sobre tudo que foi tomado. Também decreto proteção sobre casamentos. Todo espírito de divisão, infidelidade e discórdia fuja agora, e toda designação contra sua união seja anulada. Eu declaro restauração sobre os casamentos, que o amor, a intimidade e a confiança sejam renovados, que a comunicação seja guiada pela graça e pelo temor do Senhor. Aquilo que Deus uniu, nenhuma força humana ou espiritual poderá separar. Eu decreto cura, reconciliação e uma paixão reacendida sob a bênção divina. Pai amado, oro por todos que enfrentam lutas nos estudos. Libera sobre eles o espírito de sabedoria e revelação. Que todo peso de fracasso, distração e injustiça seja quebrado. Libero clareza mental, memória abençoada e favor diante de instrutores. Assim como Salomão recebeu sabedoria do alto, essa mesma porção repousa sobre você. Senhor, eu clamo pelos que enfrentam vícios e hábitos que escravizam. Que toda corrente seja despedaçada agora. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você não é escravo dos desejos, é livre em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Pai Celestial, cobre com teu poder os que servem em ministérios. Que sejam guardados de falsos profetas e espíritos de manipulação. Nenhuma arma forjada contra o chamado prosperará. Libera discernimento, clareza e força. E sobre os filhos, Senhor, estabelece um muro de proteção. Que anjos os guardem de influências malignas e assegurem o cumprimento do propósito que lhes foi dado. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda maldição geracional está quebrada. Nenhuma herança de dor, fracasso ou enfermidade prevalecerá. Toda palavra maligna lançada contra a sua vida é anulada agora. Todo plano demoníaco é destruído e lançado fora. Seus filhos serão instruídos pelo Senhor, crescerão em sabedoria e paz e serão fortes sobre a terra. Nenhuma limitação humana ou espiritual impedirá o propósito divino que há neles. Pai, eu oro por aqueles que sofrem ataques nos sonhos, terrores noturnos, insônia, perturbações espirituais. Que todo espírito de medo e opressão seja amarrado e expulso. Declaro que os sonhos malignos são cancelados e substituídos por revelações proféticas do céu. Está escrito no Salmo 4:8: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que o sono de cada pessoa seja tranquilo, protegido por anjos e cercado pela presença do Altíssimo. Senhor, por aqueles que enfrentam confusão, distrações e atrasos no cumprimento do propósito, eu declaro clareza e direção. Toda força que tenta desviar o caminho é removida. Que haja aceleração divina e foco sobrenatural. Você correrá e não se cansará, caminhará e não desfalecerá. O que Deus começou em sua vida, Ele mesmo completará. Nenhuma interferência espiritual pode interromper o plano do Senhor. E agora, Pai, eu oro pelos lares e pelas comunidades. Que toda ameaça, violência e injustiça sejam silenciadas. Todo espírito maligno que tenta dominar territórios é repreendido. Eu declaro paz sobre sua vizinhança e segurança sobre sua casa. Que o Salmo 35, 9 e 10 se cumpram. A minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. O Senhor é o teu refúgio, e a tua morada está guardada sob a sua poderosa mão. Então a minha alma se alegrará no Senhor e exultará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Que o teu lar se torne um santuário de paz, tua comunidade um lugar de transformação, e teu território um altar para a visitação divina. Pai Celestial, eu oro contra os inimigos da identidade, rejeição, vergonha, autodepreciação e indignidade. Quebramos todo espírito de rejeição. Destruímos toda mentira sobre quem você é. Cancelamos palavras negativas lançadas sobre sua vida. Eu declaro: você é filho e filha do Altíssimo, aceito no amado, criado de modo assombroso e maravilhoso. Você é sacerdócio leal, nação santa, propriedade exclusiva de Deus.
Nenhuma voz acusadora prevalecerá contra o que o Senhor decretou a seu respeito. Para aqueles que lutam contra maldições herdadas e prisões familiares, eu declaro: o sangue de Jesus fala mais alto. Toda a herança demoníaca é anulada. Toda a cadeia ancestral é quebrada. Você é uma nova criação. O ciclo de destruição termina com você. E uma nova linhagem de bênçãos começa hoje. No nome de Jesus, oro pelos que enfrentam infertilidade, esterilidade e improdutividade. Eu ordeno: todo espírito de esterilidade seja expulso. Toda maldição do vazio é cancelada. E eu libero fertilidade sobrenatural, em seu corpo, em seus projetos, em sua missão. Que seus negócios floresçam, seu ministério se expanda e seus dons se multipliquem. E sobre os que sofrem com ansiedade, tormento e inquietação, eu declaro o Shalom de Deus. Toda estratégia para roubar sua paz é frustrada. O Deus da paz esmagará Satanás sob seus pés. Você dormirá em segurança e acordará em descanso. Paz como um rio invadirá sua alma. E aos que lutam contra o pesar e a tristeza, eu declaro: o óleo da alegria substitui o luto. A veste de louvor cobre o espírito de abatimento. A alegria do Senhor será sua força todos os dias. Assim diz o Senhor: estou restaurando o tempo que te foi roubado, mas também estou acelerando o teu futuro. O que estava parado começa a se mover. O que parecia perdido será multiplicado. Há uma inversão divina acontecendo. O último se torna primeiro, o caído é levantado, o esquecido é lembrado. Eu estabeleço uma nova estação sobre a tua vida. Aquele que te viu na espera, agora verá o cumprimento. E quanto aos laços que te prenderam a pessoas erradas, diz o Espírito: eu mesmo estou cortando essas amarras. Estou libertando teu coração de alianças que drenaram tua força e obscureceram tua visão. O isolamento que sentes não é rejeição, é separação divina para reposicionamento. Estou te conectando a pessoas que falam a tua língua espiritual, que ativam o teu propósito, que não competem com a tua luz, mas a ampliam. Abro agora os teus olhos espirituais. Verás o que antes não podia discernir. Sonharás com direção e acordará com estratégia. A confusão cessará. As névoas se dissiparão. O propósito se tornará claro como o amanhecer. E quanto à tua voz, aquilo que foi calado pela dor, pela vergonha ou pelo medo, hoje é reavivada. Falo vida sobre a tua expressão. O som da tua intercessão estremecerá os céus. Tua voz voltará a ecoar com autoridade e verdade. Nenhuma força das trevas poderá mais te silenciar, porque foste marcado para proclamar as obras do Senhor na terra dos viventes. Eu decreto que tudo que pertence a você por direito divino será restaurado. Nenhum decreto humano poderá impedir o que Deus já liberou dos céus. O Senhor está reabrindo livros antigos onde estavam escritas promessas esquecidas e está decretando: agora é o tempo do cumprimento. Heranças retidas serão liberadas. Bênçãos que estavam travadas em ciclos espirituais serão destravadas. O que o inimigo reteve por gerações voltará às suas mãos com multiplicação. Assim diz o Senhor: estou transferindo riquezas de mãos injustas para os justos. Estou restaurando o legado espiritual e material que foi desviado. Filhos e filhas herdarão a plenitude daquilo que seus pais não alcançaram. Linhagens serão marcadas por abundância, não por escassez. E quanto aos inimigos invisíveis que operam nas sombras para atrasar o cumprimento do teu destino, hoje são desmascarados. Toda a operação oculta é exposta pela luz de Cristo. Nenhum feitiço, pacto ou encantamento permanecerá de pé. O fogo do Espírito consome as obras escondidas das trevas. Decreto que o ciclo de perdas termina aqui. Agora começa o ciclo de colheita. O tempo de restituição chegou. Onde houver vergonha, virá dupla honra. Onde houver perda, virá aumento. Onde houver choro, virá celebração. Levante-se, porque o Senhor te chamou para reinar. Caminhe como herdeiro do reino, como filho e filha que carregam a marca da vitória.
A herança é tua. O tempo é agora. Eu declaro que a sua fé não apenas resistirá, mas crescerá em meio às tempestades. O fogo da provação não te consumirá, ele apenas purificará o ouro da tua confiança. Você não será abalado pelas circunstâncias, pois está firmado na rocha eterna. Deus está elevando o nível da sua fé. Onde havia dúvida, surgirá convicção. Onde havia medo, surgirá coragem. Você verá com seus próprios olhos o cumprimento das promessas. Pai, eu oro agora por aqueles que enfrentam inimigos do tempo, do desgaste e da exaustão. Renove as forças de teus filhos, Senhor, que se levantem como águias, correndo sem se cansar, caminhando sem desfalecer. Sopra novo fôlego sobre os cansados, nova esperança sobre os desanimados, novo propósito sobre os que perderam o rumo. Declaro que o tempo de resistência se transforma em tempo de conquista. O cansaço dá lugar à plenitude, a fadiga cede espaço à renovação. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu estabeleço um decreto final sobre a sua vida. Nenhuma força, visível ou invisível, terá poder para impedir o que Deus iniciou. Toda palavra liberada do trono se cumprirá. Toda promessa se manifestará. O céu está em movimento a seu favor. Você entrará em uma nova estação de vitória. O Senhor colocará uma coroa de glória sobre a sua cabeça e escreverá um novo capítulo na sua história. O inimigo será lembrado não por sua força, mas pela derrota que sofreu diante da luz que você carrega. Eu declaro libertação sobre todos que enfrentam injustiça. Toda sentença corrompida está sendo revertida pelo Tribunal do Céu. O Juiz Supremo está assumindo o caso. A verdade será exposta, a mentira silenciada e a justiça prevalecerá. Que cada documento, decisão e palavra dita contra você sejam corrigidos pela mão divina. O favor de Deus antecede a sua presença diante dos juízes, advogados e autoridades. Nenhum sistema humano poderá frustrar os decretos do céu. Senhor, eu também levanto um clamor por aqueles que habitam em lugares marcados por medo e violência. Que a paz do reino se estabeleça como muralha. Que os portões da cidade sejam guardados por anjos guerreiros. Nenhum mal entrará, nenhuma praga prosperará. Que os lares se tornem refúgios de luz e as ruas testemunhem reconciliação e segurança. Pai, por cada vida cujo destino foi atacado, eu declaro restauração. Todo desvio espiritual é corrigido, todo atraso é acelerado, todo sabotador é exposto. O caminho do propósito está sendo nivelado. O que foi interrompido será retomado com força dobrada. Por seus filhos, Senhor, eu peço cobertura eterna, que cada geração nasça livre, guiada e fortalecida, que os jovens cresçam em sabedoria e graça, que nenhum espírito de confusão ou perdição encontre espaço em suas vidas. Eles serão líderes, profetas e construtores do reino. E sobre as finanças eu proclamo: o ciclo da escassez terminou. Onde havia falta, virá abundância. Onde havia dívida, virá colheita. Os celeiros se encherão e o óleo não faltará. O Deus que cura também prospera. Ele toca o corpo, restaura a mente e abençoa as mãos que trabalham. A saúde florescerá, o vigor retornará e a vida será testemunho da bondade do Senhor sobre todos os que creem. Na autoridade de Jesus Cristo, declaro restauração sobre os casamentos feridos. Toda seta lançada contra a aliança é quebrada. O amor volta a florescer, o diálogo é reaberto e o respeito é renovado. Onde havia silêncio, o Espírito de Deus trará reconciliação. Nenhum plano humano ou espiritual destruirá o que o Senhor uniu. Que o lar se torne altar e o casamento testemunho vivo do amor de Cristo. Para os que enfrentam guerras internas, dominados por medo, ansiedade ou tormenta, o Senhor sopra agora sua paz. Toda inquietação se dissipa diante da presença de Deus.
O coração cansado encontra descanso. A mente aflita encontra calma. A paz que excede todo o entendimento começa a governar cada emoção, cada pensamento, cada respiração. Por aqueles que sofrem rupturas em amizades, famílias ou relacionamentos, declaro restauração. A ofensa não dominará. O perdão abrirá caminho onde o orgulho construiu muros. Laços rompidos serão refeitos com fios de graça. A comunhão será restaurada e o amor vencerá a divisão. Sobre os abatidos, clamo: levante-se o espírito da alegria. A tristeza está sendo arrancada pelas raízes. O luto está se convertendo em dança, o desespero em esperança. O óleo da alegria está sendo derramado sobre a sua alma. E aqueles que travam batalhas na mente, pensamentos acelerados, vozes de confusão, ciclos de tormenta, o Senhor concede hoje libertação. A mente de Cristo se estabelece em você. A verdade renova, o Espírito ordena e a paz ocupa o espaço onde antes havia guerra. As correntes familiares estão caindo, maldições de gerações estão sendo revertidas. Deus está escrevendo uma nova história em seu sangue, em seu nome e em sua descendência. Onde havia escuridão, há agora visão clara. O propósito é revelado e o futuro iluminado pela luz divina. Eu libero clareza sobre o teu propósito e visão afiada para discernir o caminho à tua frente. Onde havia confusão, agora há direção. Onde havia sombras, o Senhor acende luz. Teus olhos espirituais estão se abrindo. Teu destino está sendo alinhado à vontade perfeita de Deus. Pai Celestial, eu intercedo por aqueles que enfrentam batalhas nos tribunais e injustiças nos sistemas humanos. Que a mão do Senhor se levante em sua defesa. Toda decisão corrompida está sendo revertida. Toda mentira será desmascarada. Que o justo juiz se sente no trono e estabeleça sua sentença. A verdade prevalecerá e o favor divino abrirá portas que a justiça terrena tentou fechar. Por aqueles que têm sua reputação ferida, eu declaro: nenhuma língua mentirosa prosperará. Toda palavra lançada para te difamar cairá por terra. O Senhor é quem te justifica. Ele te erguerá publicamente onde antes tentaram te envergonhar. O que o inimigo planejou para humilhação, Deus transformará em promoção. Para os cansados em sua vocação, sufocados pela crítica e pela dúvida, que o fogo do Espírito reacenda a tua paixão. Nenhum ataque apagará o que Deus acendeu. A unção sobre a tua vida é irrevogável. Teu ministério florescerá, teu chamado permanecerá. E sobre os que vivem uma aridez espiritual, o Senhor sopra agora novo fôlego. O deserto se tornará jardim. A presença voltará a ser viva, ardente, transformadora. Toda religiosidade é desfeita e um coração puro volta a pulsar por intimidade. Assim como o cervo anseia pelas águas, tua alma voltará a ansiar pela presença do Deus vivo. Sua vida espiritual será renovada e fortalecida. Sua intimidade com Deus se aprofundará e seu relacionamento com Cristo se tornará mais real do que nunca. Para aqueles que enfrentam medo do futuro, ansiedade ou apreensão, eu ordeno: todo espírito de medo é amarrado e expulso. Toda semente de pavor é destruída. Cancelo toda estratégia de ansiedade sobre o amanhã. Libero fé para confiar nos planos de Deus, esperança para cada novo dia, certeza de que Ele pensa pensamentos de paz e não de mal a seu respeito. Seu futuro está seguro nas mãos do Senhor. Seus dias vindouros serão cheios de propósito e prosperidade divina. Para os que enfrentam bloqueios criativos ou estagnação, eu destruo toda barreira contra suas ideias. Libero inspiração divina, imaginação sobrenatural e expressão artística plena. Seus dons estão sendo desbloqueados, seu potencial maximizado e novas portas de criatividade estão se abrindo agora mesmo. Para aqueles com feridas emocionais, traumas ou mágoas, eu decreto cura interior completa. Todo espírito de dor e todo resquício de trauma são expulsos. Sua alma é restaurada, seu coração é renovado. Aos que enfrentam esterilidade, improdutividade ou maldição de baronesa, eu rompo todas as limitações. Libero multiplicação divina, produtividade sobrenatural e crescimento exponencial.
Seus frutos permanecerão, seus esforços prosperarão e suas colheitas transbordarão. Para os que têm medo de falar, eu libero coragem e ousadia. Sua voz profética ecoará com a autoridade do céu, trazendo transformação e restauração. Todo atraso em seu destino é cancelado, todo obstáculo é removido. Aceleração divina e avanço sobrenatural estão sendo liberados. O caminho do justo brilha cada vez mais até o dia perfeito. Seu propósito, chamado e legado se cumprirão. E sobre os filhos, toda barreira, ladrão de destino ou obstáculo é quebrado. Eles serão protegidos, fortalecidos e preparados para cumprir o plano de Deus em suas vidas. Eu destruo toda limitação sobre o desenvolvimento de seus filhos. Anulo toda estratégia que tente impedir o avanço da próxima geração. Decreto Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e a paz deles será abundante. Inteligência divina, crescimento acelerado e desenvolvimento sobrenatural estão sendo liberados agora. Seus descendentes romperão barreiras e alcançarão todo o potencial que Deus lhes destinou. Para aqueles que enfrentam fraqueza, cansaço ou exaustão, eu ordeno: todo espírito de fadiga é amarrado e expulso. Toda estratégia de desgaste é destruída. Libero força sobrenatural, energia divina e vitalidade celestial. Como promete a palavra, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão sem se fatigar. Sua vitalidade está sendo restaurada e fortalecida agora. Pai Celestial, oro por aqueles que enfrentam inimigos em seus negócios ou carreiras. Sabotagem, concorrência desleal, desafios de mercado não prevalecerão. Eu destruo toda maldição e estratégia de destruição profissional. Libero favor sobrenatural, crescimento inesperado e prosperidade que só vem de Ti. Em nome de Jesus, oro por aqueles que lutam contra vergonha e arrependimento. Todo espírito de constrangimento é silenciado e seu passado é redimido, transformando dor em propósito e derrota em vitória. Seu testemunho está sendo refinado e se torna uma arma poderosa contra qualquer oposição. Senhor Deus, oro por aqueles que enfrentam inimigos da provisão, carência, escassez ou ataques financeiros. Eu quebro todo espírito de pobreza agora. Destruo toda atribuição de falta e anulo toda maldição que afeta suas finanças. Libero o Salmo 35:27, que aqueles que favorecem a minha justa causa gritem de alegria e se alegrem. Que se proclame continuamente: seja engrandecido o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. Eu decreto provisão sobrenatural, abundância divina e suprimento transbordante. Deus se complace na sua prosperidade. Transferência de riqueza está a caminho. Avanços financeiros estão sendo liberados sobre você agora mesmo. Para aqueles que enfrentam inimigos disfarçados de líderes espirituais, falsos profetas, autoridades manipuladoras, eu quebro todo espírito de religioso de controle. Destruo toda falsa autoridade e cancelo qualquer tarefa de manipulação espiritual. Libero discernimento, sabedoria para reconhecer liderança genuína e coragem para se afastar de ambientes tóxicos. Não creio em qualquer espírito, mas testem os espíritos. Seu discernimento espiritual está sendo aguçado, sua sensibilidade ao Espírito Santo intensificada. Pai Celestial, oro por aqueles que lutam contra inimigos da paz de espírito, ansiedade, pensamentos acelerados e tormento mental. Eu amarro e expulso todo espírito de ansiedade. Destruo toda raiz de preocupação e cancelo toda tarefa de tormento. Libero a paz que excede todo entendimento. Calma sobrenatural e serenidade divina transformam sua mente. Para aqueles que enfrentam inimigos nos relacionamentos, conflitos, divisões e mal-entendidos, eu destruo toda semente de discórdia, anulo estratégias de separação e libero cura para conexões rompidas. Reconciliação onde houver divisão.
Seus relacionamentos serão restaurados, fortalecidos e unificados. Vejam como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Sua comunidade será marcada pelo amor e pela paz de Cristo, refletindo o reino em cada área da vida. Senhor Deus, oro por aqueles que enfrentam inimigos de seus propósitos, confusão, incerteza e falta de direção. Eu ordeno que todo espírito de confusão seja amarrado e expulso. Destruo toda nuvem de dúvida e cancelo toda tarefa de vagar sem rumo. Libero clareza de propósito, confiança no chamado e certeza divina da direção. Os passos do justo são ordenados pelo Senhor e ele se deleita em seu caminho. Seu propósito se revela, seu destino é iluminado. Para aqueles que enfrentam guerra contra sua identidade em Cristo, eu quebro toda atribuição contrária à sua natureza divina, destruo estratégias que confundem sua essência e anulo conspirações que distorcem sua compreensão de quem você é. Libero a confiança no seu DNA celestial, a certeza da sua posição em Cristo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. O Pai confirma sua identidade espiritual, estabelecendo sua posição além do alcance inimigo. Oro por aqueles que enfrentam ataques ao sono, insônia e terrores noturnos. Eu amarro todo espírito que perturba o descanso, destruo designações contra seu sono e libero descanso sobrenatural e proteção divina durante a noite. Seu repouso está santificado e protegido de todo ataque. Eu oro também contra inimigos do ambiente físico e espiritual, poluição, espíritos territoriais e fortalezas demoníacas. Eu destruo toda fortaleza demoníaca na região, anulo resignações de mal e libero paz e segurança em cada espaço da sua vida. Eu libero purificação divina sobre o ambiente deles, santificação celestial do território e presença angelical na atmosfera. As trevas podem cobrir a terra, mas o Senhor se levantará sobre vocês e a sua glória será manifesta. Seu território está sendo restaurado, sua atmosfera carregada com a presença de Deus. Senhor Deus, oro por aqueles que enfrentam insensibilidade espiritual, dureza de coração e embotamento da percepção divina. Eu destruo toda tarefa de endurecimento, removo espíritos de embotamento e libero sensibilidade espiritual renovada. Seus ouvidos espirituais estão sendo abertos, sua percepção da voz de Deus aguçada e sua consciência espiritual intensificada. O Senhor dos Exércitos mobiliza forças angelicais para combater os ataques do inimigo. Conspirações ocultas são reveladas, operações das trevas trazidas à luz. O caçador se tornou a caça e os inimigos estão em fuga. Eu oro contra inimigos da linhagem familiar, espíritos ancestrais, fortalezas geracionais e maldições familiares. Amarro e expulso todo demônio geracional, destruo altares ancestrais e cancelo maldições hereditárias. Eu libero restauração, redenção e bênção sobre a sua linhagem. Sua herança está sendo restaurada ao projeto original de Deus e a sua linhagem familiar é purificada. Na autoridade de Jesus Cristo, oro por aqueles que enfrentam inimigos de discernimento, engano espiritual e incapacidade de reconhecer a verdade. Eu quebro toda a fortaleza de confusão, destruo toda a nuvem de engano e cancelo todo espírito que distorce a percepção divina. Eu libero clareza sobrenatural, entendimento espiritual, percepção refinada da voz de Deus. Sua mente espiritual está sendo alinhada com a palavra. Seus pensamentos estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Vocês estão sendo capacitados a discernir entre o real e o falso, entre o santo e o profano. Cada engano do inimigo está sendo revelado e exposto à luz divina. Senhor Deus, para aqueles que lutam contra distrações espirituais, embotamento de coração e embaraços na vida de oração, eu destruo toda barreira. Eu libero intensidade na intimidade com Deus, sensibilidade espiritual aguçada e adoração profunda. Tua vida espiritual será restaurada, teu relacionamento com Cristo se fortalecerá e tua conexão com o Espírito será plena e inabalável.
Teu discernimento espiritual será a tua proteção. Tuas decisões serão guiadas pelo céu. Nenhum engano poderá mais te seduzir. Teu caminho será iluminado pela luz do Espírito Santo, e a tua vida espiritual avançará em poder, graça e autoridade divina. Ordeno que todo espírito de engano seja amarrado e expulso. Destruo toda nuvem de confusão espiritual e cancelo qualquer estratégia que obscureça seu discernimento. Libero clareza sobrenatural, percepção divina e sensibilidade espiritual aguçada. Como diz a palavra, o alimento sólido é para os que são adultos, aqueles cujos sentidos espirituais estão exercitados para discernir o bem e o mal. Seus sentidos espirituais estão sendo afinados, sua capacidade de discernir a verdade do erro está sendo intensificada. Em nome de Jesus, oro por aqueles que enfrentam inimigos de suas conexões divinas, isolamento, separação de relacionamentos com o destino e bloqueios a parcerias do reino. Rompo toda atribuição de isolamento e destruo toda estratégia que interfira em relacionamentos estratégicos. Cancelo planos que desconectem você de conexões divinas. Libero parcerias do reino, alianças sobrenaturais e redes que fortalecem seu propósito. Senhor Deus, oro por aqueles que lutam contra inimigos de sua herança espiritual. Bênçãos roubadas e promessas sequestradas. Eu ordeno que toda herança retida seja liberada. Destruo todo plano para impedir que você receba sua primogenitura espiritual. Libero restauração completa, recuperação de promessas e ativação das bênçãos da aliança. Sua herança espiritual está sendo restaurada 7 vezes, e o que é seu está sendo consolidado. Eu declaro que toda limitação espiritual está sendo removida da sua vida. Todo véu que obscurece sua visão profética se desfaça agora. Eu libero clareza sobrenatural para que você enxergue o plano de Deus em cada situação. Toda semente de medo, dúvida e timidez está sendo arrancada. Eu decreto ousadia do Espírito Santo, coragem para falar verdade e confiança divina para agir no tempo de Deus. Seus sonhos, visões e propósitos estão sendo restaurados e protegidos. Nenhum ataque espiritual, pesadelo ou distração demoníaca poderá roubar o que Deus colocou em seu coração. Eu libero criatividade divina, revelações sobrenaturais e direcionamento celestial para cada passo da sua jornada. Seu futuro está sendo iluminado, suas escolhas estão sendo guiadas e seus dons espirituais despertados. Hoje, o Espírito Santo fortalece sua fé, intensifica sua visão e desperta seu potencial para cumprir o destino que Deus traçou para você. Nada poderá impedir o avanço do seu propósito em sua vida. Eu anulo toda conspiração contra a sua autoridade espiritual. Cancelo toda estratégia que busque diminuir seu domínio em Cristo. Eu libero autoridade fortalecida, unção aumentada e discernimento para liderar conforme o coração de Deus. Seu ministério, sua vida e suas decisões estão sendo protegidas de toda manipulação e ataque. Para aqueles que enfrentam inimigos da paz de sua mente, confusão mental, ansiedade e pensamentos acelerados, eu ordeno que todo espírito de inquietação seja amarrado e expulso. Destruo toda raiz de preocupação. Cancelo toda missão de distração mental. Eu libero calma sobrenatural, clareza de raciocínio e equilíbrio emocional. Sua mente está sendo guardada. Seus pensamentos estão alinhados com a verdade de Deus. Sua vida espiritual e territorial está sendo protegida. Sua autoridade em todas as áreas está sendo confirmada. No nome de Jesus, tudo que pertence ao seu propósito está seguro e avançando com vitória. Anulo toda operação contrária à sua liderança espiritual. Libero autoridade fortalecida, influência ampliada e impacto sobrenatural em todas as áreas do reino. Eis que vos dou poder sobre serpentes, escorpiões e toda a obra do inimigo. Sua autoridade em Cristo está sendo firmada. Seu manto de liderança está sendo confirmado. Sua influência espiritual se expande, protegida pelo toque de Deus. Para aqueles que enfrentam inimigos do tempo profético, atrasos, manifestações prematuras ou tardias, eu quebro toda a estratégia contrária à revelação divina. Cancelo toda a designação de temporização equivocada. Libero o tempo perfeito de Deus, a sincronização celestial para cada propósito. Seus projetos divinos estão sendo alinhados ao plano perfeito do céu. Iniciativas do reino se manifestam no momento certo, segundo a agenda divina.
No poderoso nome de Jesus, declaro que cada oração baseada no Salmo 35 está sendo estabelecida nos céus e se manifestando na terra. Toda conspiração, armadilha e plano oculto contra você estão sendo expostos e revertidos para o seu bem. O que o inimigo planejou para mal, Deus transforma em promoção. Sua vitória está assegurada, sua libertação começou e seus avanços são inevitáveis. Se você crer, digite Amém e confirme a fé que ativa esta intervenção divina. Seu acordo com Deus está liberando poder sobrenatural em sua vida. Curta se você acredita que Ele está lutando por você agora. Compartilhe esta oração imediatamente. Você pode ser um instrumento de libertação de alguém esta noite. Lembre-se, cada compartilhamento é uma alma alcançada e libertada da escravidão espiritual. Não guarde esta palavra só para você. Como diz o Salmo 35:28, e a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. De agora em diante, que o louvor seja a sua arma, a ação de graças a sua estratégia e a adoração a sua guerra. Lembre-se, a batalha não é sua, é do Senhor. Ele que começou esta obra de libertação será fiel para completá-la. Inimigos ocultos estão sendo destruídos, planos malignos estão sendo interrompidos e sua vitória está garantida por Cristo. Ela já está consumada no poderoso nome de Jesus. Inscreva-se, curta e compartilhe esta mensagem agora para espalhar libertação e bênçãos. Amém.